que é justamente a questão da patrística e da escolástica. Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos tratar a origem da filosofia medieval, em especial a partir de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Filosofias que serão importantes para a construção do pensamento medieval e também da identidade do homem medieval. Quando a gente fala em construção do pensamento medieval, incondicionalmente, a gente passa pela construção dessa filosofia medieval, quer seja no aspecto mais geral de uma filosofia que tentou conciliar razão e fé, quer seja para um aspecto mais geral de uma filosofia que tentou submeter a razão e submeter a filosofia aos interesses da fé. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, tratar ali a construção da filosofia medieval a partir da patrística e da escolástica. Vou abrir aqui o slide para nós. Só um momentinho, galera. Vamos lá, pessoal. Todo mundo consegue visualizar o slide em tela cheia aí? Como é que está aí para vocês? Está aparecendo em tela cheia? Sim, professor. Ah, show de bola, então. Beleza, então, galera. Então, quando a gente fala no nascimento da filosofia medieval, incondicionalmente a gente passa pela história do cristianismo. Porque na Idade Média, a instituição mais poderosa é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana vai, inclusive, construir sua identidade ao longo da Idade Média. Então, o nascimento do cristianismo e o auge da Idade Média é o tema dessa nossa aula de hoje. E Cristo mudou a história humana para sempre. Em um Império Romano marcado pela escravidão, pelas guerras, pela violência, pela depravação, Cristo vem pregando a liberdade, a paz, o amor ao próximo, a justiça, a igualdade entre os homens. E é interessante notar que acreditar em Cristo como o Filho de Deus é uma concepção de fé. Mas não se pode negar a importância de Cristo como um personagem histórico. Se ele foi Filho de Deus, é uma questão da fé. Eu tenho a minha, você tem a sua, não há nada de errado com isso, muito pelo contrário. Eu sempre digo que é importantíssimo crer em algo que esteja além do natural, aquilo que é o sobrenatural, né? Mas, necessariamente, aqui nós vamos tratar do Cristo no aspecto histórico, da influência dos valores cristãos nas ações históricas dos homens. Então, nós vamos tratar aqui de um Cristo que, para muitos, foi um líder judeu de uma seita que pregava o amor ao próximo. Então, nada impede da gente analisar por essa perspectiva também. E aí, quando começa essa história do cristianismo tomar forma especificamente a partir ainda da Antiguidade Clássica? Em 313, Constantino, através do Edito de Milão, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos. E aí Constantino se tornou o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Depois, em 391, também depois de Cristo, Teodósio, também imperador romano, através do Edito de Tessalônico, fez do cristianismo a religião oficial do Império. E o Império Romano, vocês sabem, vocês estudaram com o professor de história lá, cai em 476, quando Odoacro, líder dos Érulos, invade Roma, a capital do Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano do Oriente vai sobreviver um tempinho a mais, né? E a Igreja Católica, ela sobreviveu à queda de Roma. Quando Odoacro, líder dos Érulos, invadiu a capital Roma e depôs o último imperador romano, Rômulo Augusto, mesmo assim, com a queda de Roma do Ocidente,
a Igreja Católica Apostólica Romana sobrevive àquela queda e se torna a instituição mais poderosa do mundo medieval e da Europa. E o grande desafio da Igreja medieval era o seguinte, eram dois praticamente, né? Como tornar a fé algo possível e como converter os gentios, ou seja, os povos bárbaros que invadiram Roma, dentre eles os próprios, né, érulos, como converter esses povos bárbaros ao cristianismo? Como acabar com o paganismo, a religião pagã dos povos bárbaros? Então, esses eram os dois principais desafios do cristianismo na Idade Média. Como tornar a fé cristã algo possível e como converter os povos bárbaros ao cristianismo. E surgiram na época, na Idade Média, duas importantes correntes filosóficas que tentaram fazer da fé algo possível, tornar o cristianismo e a fé algo mais acessível e buscando explicar Deus de uma maneira mais filosófica e racional, que foram a filosofia patrística e a filosofia escolástica. A filosofia patrística, que surge entre o século I e vai até o século VIII... Professor, você mudou de slide? Não, ainda não. Está lá no módulo 5 ainda. Tudo bem? Eu só estou fazendo uma introdução. Desculpa, obrigada. E aí, a filosofia patrística, que tem início lá no século I e vai até o século VIII, ela teve como principal nome Agostinho de Hipona, ou também conhecido como Aurélio de Agostinho, o famoso Santo Agostinho, que nasceu ali por volta de 354 até 430 depois de Cristo. Ele é um cara que seguiu o idealismo de Platão, buscou compreender a fé por intermédio da razão e fez da razão, a razão da filosofia, uma escrava da fé. E a filosofia tornou-se um instrumento para compreender a fé. E depois nós vamos estudar, a partir do século IX, que se estende até o século XV, a filosofia escolástica de Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino viveu ali entre 1225 até 1274, já no século XIII da Idade Média, e ele seguiu o realismo de Aristóteles. Então, ele seguiu a ideia aristotélica realista, buscando compreender a razão por meio da fé. A razão explicando a fé, explicando Deus. E a filosofia se tornara uma ferramenta para explicar a fé. Então, não se preocupe, nós vamos entrar em cada uma dessas correntes filosóficas e vamos analisá-las uma por uma. Analisar cada uma dessas correntes. Mas antes de chegar lá, a gente tem que ir por partes. Vamos tentar entender o conceito dessa filosofia cristã e o conceito de patrística. O que significa a palavra patrística, professor? Essa patrística é um período da história do cristianismo caracterizado pela presença dos chamados padres da igreja ou padres apologistas. A própria palavra patrística vem do latim pater. Pater significa padre, significa pai. Então, por isso é o período dos padres da igreja, dos padres apologistas ou dos pais da igreja. A palavra, portanto, patrística vem de pai. Tá? Esses padres, eles foram responsáveis por estruturar a teologia cristã. O que é isso, professor? Eles foram responsáveis por construir a igreja. Eles buscaram conciliar a fé e a razão. E conseguiram, de uma maneira excepcional, fazer com que a filosofia se tornasse algo palatável, algo aceito, dentro da ótica do cristianismo. E aí eles tentaram conciliar a filosofia clássica, lá da Grécia, da Roma Antiga, e o ensinamento cristão. E essa tentativa de conciliar a fé e a razão definiria todo o pensamento da filosofia medieval. Determinou todo o modo como as pessoas pensavam, sentiam e agiam na Idade Média. Nomes como, por exemplo, Filon de Alexandria, viveu ali entre 25 e 50 depois de Cristo. Ele foi responsável por alguns comentários do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, com base nas ideias de Platão. Justin Martin, entre 100 e 165 depois de Cristo, em sua obra Apologias, defendeu o cristianismo como a melhor e mais eficiente corrente de pensamento filosófico. Então, o cristianismo não se tornava mais só uma religião, se tornava também uma corrente filosófica. E o próprio Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que é o principal nome dessa patrística, né? Então, quando a gente analisa, né, as características da patrística enquanto uma corrente filosófica, a patrística ela tentou
fazer com que houvesse uma crescente aceitação da filosofia grega pelos cristãos, em que usava-se a filosofia para justificar a fé, e a filosofia serviu como a base para a construção dos argumentos religiosos, para dar ao cristianismo e fazer do cristianismo algo mais possível. E também na necessidade de dar à fé um argumento mais racional. Porque o problema era o seguinte: como convencer os povos bárbaros que estão invadindo a Europa de que o Cristo é o único Deus? Como converter os vikings, ostrogodos, visigodos, tártaros mongóis, germânicos, alamanos, suevos? Como converter essas dezenas de povos bárbaros que só existe um Deus? E aí eles precisavam usar Platão e Aristóteles. Então, o que a patrística fez? A patrística se apoiou em Platão e usou de Platão conceitos como essência, conceitos como alma, substância, corpo, causa, retórica, lógica, ideia, tudo bem? E buscou também no estoicismo, de Zenão de Cício, o estoicismo que a gente estudou, o conceito de austeridade, abnegação, autocontrole, sacrifício, disciplina. Esses conceitos que são da filosofia de Platão e são do conceito de estoicismo foram amplamente utilizados pela patrística para dar um sentido ao cristianismo, para fazer com que a fé católica se tornasse algo possível. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Professor, explica de novo a parte de Platão e Aristóteles, por favor. Claro, vamos lá. Só lembrando, quem é Platão e Aristóteles? São os dois grandes nomes da filosofia clássica, da antiguidade. E aí a gente está aqui na filosofia medieval, né? Ou seja, Platão e Aristóteles não existem mais, mas as suas ideias ainda persistem. E o grande desafio na Idade Média da Igreja Católica era tornar a fé cristã algo possível. Como tornar a fé cristã algo possível? Se a fé cristã divide espaço com a filosofia. E aí, o que os padres da igreja ou os padres apologistas fizeram? Foram lá em Platão e em Aristóteles e beberam em Platão conceitos como metafísica, conceitos como alma, corpo, ideia, causa, retórica, lógica. E pegaram esses conceitos e trouxeram para o cristianismo para tentar fazer da fé cristã algo possível. Então, a gente vai ver que quando é que o cristianismo vai começar a falar em alma? A partir da Idade Média. Quando é que o cristianismo começa a falar em céu e inferno? Céu, mundo metafísico, né? A partir da Idade Média. E da onde o cristianismo tirou isso? Platão. Quando o cristianismo começa a falar em pecado, corpo, alma, sacrifício, disciplina, abnegação? Idade Média. Só que o cristianismo pegou isso da onde? Estoicismo, Platão e Aristóteles. Então, o que a Igreja Católica vai fazer? Os padres da igreja, aquela galera intelectual da igreja, vai buscar em Platão e Aristóteles e no estoicismo uma maneira de dar fundamento, justificar a fé cristã. Tudo bem? Sim, professor, obrigada. Nada. E o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, é esse homem, o principal padre da igreja ou o principal padre apologista da igreja. Ok? Então, quem foi Santo Agostinho, professor? Santo Agostinho nasceu em 354, na cidade de Tagaste, na província da Numídia, onde fica a atual Argélia, no norte da África, né? E sua mãe, Mônica, era uma cristã devota fervorosa. E o pai, Patrício, né, era um alcoólatra pagão. E só se converteu no leito de morte. O pai dele só se converteu no leito de morte. E a vida de Agostinho foi marcada por vários conflitos, né? Estudou literatura, filosofia, retórica em Cartago. E após ler Marco Túlio Cícero, advogado, político romano, escritor romano, ele passou a adotar a filosofia como um caminho para se alcançar a verdade. Então, a partir dessa leitura de um filósofo romano, ele passou a adotar a filosofia como caminho. E ao longo de sua vida, Agostinho passou a buscar vários ensinamentos filosóficos. Chegou a levar uma vida mundana, chegou inclusive a afirmar que a Bíblia era um livro simplório e mal escrito, chegou a cometer alguns pequenos delitos enquanto era jovem, teve uma relação proibida com uma mulher
porque essa mulher não era da mesma nata social dele, não era da mesma classe social dele, então ele teve uma relação proibida, teve inclusive um filho com ela, o Odeodato, e ao longo de sua vida ele viveu várias correntes de pensamento. Dentre essas correntes de pensamento, o maniqueísmo. Então, ao longo de sua vida, ele adotou filosofias e não religião. Ao longo de sua vida, ele adotou o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo, professor? O maniqueísmo foi criado por Mani, ou Maniqueu, um filósofo que viveu entre 215 e 276 d.C. E o Mani, ou Maniqueu, defendia um dualismo, um mundo dual, entre duas forças, a força do mal, a força do bem, a força da luz e a força das trevas. E o mundo, portanto, seria um mundo dualista, em um constante conflito entre o bem e o mal, o reino da luz e o reino das sombras, o reino das trevas. E o homem, o ser humaninho, estava no meio desse conflito. E o maniqueísmo é extremamente racionalista e materialista. Então, durante um bom tempo, o Santo Agostinho seguiu essa ideia maniqueísta. Só que por volta de 383, o Santo Agostinho esteve com o Maniqueu. Ele esteve com o bispo Maniqueu. E ele fez algumas perguntas ao bispo, só que o bispo não respondeu o que ele esperava ouvir. Não o que ele esperava ouvir, né? Não respondeu. Aí ele mudou de ideia. Abandonou o maniqueísmo e partiu para o ceticismo, que nós estudamos. O ceticismo de Pirro de Élida, que viveu ali entre 365 e 270 a.C., que defendia que não existia verdades absolutas, que se deve duvidar de tudo, que as verdades são relativas. Só que já o Santo Agostinho vai abandonar essa ideia também. E aí ele aderiu ao neoplatonismo, criado por Plotínio, filósofo, entre 205 a 270 d.C. E essa corrente, o neoplatonismo, parte do princípio de que só existe um Deus uno. E não existe um mal. O que seria o mal? O mal é a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Então só existe um Deus, o Deus do bem. E o mal é o momento em que as pessoas deixam de praticar o bem. Então essa era a ideia do neoplatonismo. Só que, de novo, havia um vazio em Santo Agostinho, em Agostinho de Hipona. Mesmo aderindo a essas correntes filosóficas, ele não conseguia encontrar respostas para suas angústias. Até que um belo dia, em sua obra Confissões, ele relata isso, ele se converte ao cristianismo. Segundo Santo Agostinho, na sua obra Confissões, né, quando ele tinha 32 anos de idade, ele se encontrava no jardim de sua casa, quando, tomado de angústia e inquietude espiritual, ele ouviu vozes de crianças cantando e dançando. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Toma e lê, pega e lê, né? E aí ele levantou, olhou, procurou as crianças, não encontrou as crianças, sentou mais uma vez e mais uma vez escutou as crianças. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele rodou a casa e não encontrou as crianças e mais uma vez ouviu toma e lê, toma e lê, toma e lê. Em cima da mesa a qual Agostinho estava sentado, tinha uma Bíblia. E aí o que Agostinho fez? Pegou a Bíblia. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, para quem é cristão principalmente. Você está lá com angústia e aí você busca respostas. E aí você simplesmente pega a Bíblia e aonde abriu, você abre e lê. Só isso. Foi o que ele fez. Ele pegou a Bíblia em cima da mesa, abriu e leu. E ele encontrou um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, 13, 13 e 14, que diz mais ou menos o seguinte: comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando com satisfazer os desejos da carne. E para Aurélio de Agostinho, esse trecho definiu a vida dele para sempre. Esse trecho bíblico foi uma revelação. E o que ele fez, professor? Ele vendeu tudo que tinha. Entregou parte da sua fortuna para a família. E fundou uma ordem, uma comunidade monástica. E ele mudou a sua vida para sempre. Aos 41 anos de idade, ele chegou à condição de bispo de Hipona. Ele se tornou um dos homens mais poderosos da igreja, através de uma revelação e de um trecho bíblico. Tudo bem até aí, pessoal, na vida de Santo Agostinho? Entenderam como ele chegou até a igreja? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Bom, então tá, professor, ele teve uma revelação,
encontrou a resposta no trecho bíblico, abandonou aquelas filosofias, o maniqueísmo, o ceticismo e o neoplatonismo e aderiu ao cristianismo, exatamente. E aí ele abraçou o cristianismo não somente como uma fé, mas também como uma filosofia. Você pode dizer, professor, eu tenho uma filosofia de vida. Qual é a sua filosofia? Os valores cristãos. E ele passou a seguir os valores do cristianismo como uma filosofia de vida. E aí a gente vai adentrar agora como que essa filosofia de vida se tornou a filosofia cristã de Aurélio de Agostinho. E aí o Aurélio de Agostinho, ele enquanto bispo de Hipona, ele que criou esse termo, filosofia cristã. A filosofia cristã, segundo Santo Agostinho, ele parte da crença de que Deus Todo-Poderoso, a razão última dele ter criado os homens, para que ele criou o homem? Para a felicidade do homem. Ele criou a humanidade, Deus criou o homem porque ele quer que o homem seja feliz. Esse é o grande barato da filosofia de Agostinho. Porque às vezes a gente faz essa pergunta filosófica, né? Por que eu existo? Ora, você existe porque Deus é o criador de tudo e Deus lhe criou para ser feliz. Então, a razão última de Deus ter criado o homem, toda a humanidade, é a busca pela felicidade, a felicidade do homem. Deus quer a felicidade de sua criatura. Então, quando Santo Agostinho fala em filosofia cristã, a filosofia cristã é aquela que defende a tese de que Deus quer a felicidade dos homens. Deus criou os homens para serem felizes. Tudo bem até aí, galera? Todo mundo entendeu o conceito de filosofia cristã? Sim. Ok? E qual é o objetivo dessa filosofia cristã, professor? Compreender as verdades da fé por meio da razão e não simplesmente por meio da fé cega, tudo bem? E eu sempre defendo, bato muito nessa tecla. Quando a gente deixa de ser racional na nossa fé, é possível caminhar para a irracionalidade e para o fanatismo religioso. E é isso que Agostinho de Hipona não quer. Ele não quer pessoas fanáticas. Ele quer pessoas que orem, que amem a Deus, mas de maneira racional. O Santo Agostinho defende uma filosofia como um caminho para a beatitude. A palavra beatitude é um outro conceito criado por Agostinho. O que é a beatitude, professor? É o caminho em direção à felicidade. Então, se os homens buscam a felicidade, eles têm que primeiro alcançar o caminho da beatitude. Caminhar em torno da beatitude significa seguir os mandamentos de Deus, significa seguir os valores cristãos. Então, se você caminha em direção aos valores cristãos, seguindo as leis de Deus, você vai alcançar a beatitude. E quando você alcançar a beatitude, você vai alcançar uma vida de felicidade. Ok? Tudo bem? E mais ainda, a razão vai se tornar escrava da fé. A razão da filosofia, que é a base de toda a filosofia, vai se tornar ferramenta para justificar a fé. E a filosofia se torna um instrumento para a compreensão da fé. Todo mundo entendeu o que Santo Agostinho está propondo, galera? Essa parte é um pouco complexa, mas nada que supere o talento de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Professor, fiquei na dúvida em questão da razão e fé. Isso. Parece incompatíveis, né? Professor, não é possível, razão e fé não tem como. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, tá? Que eu, inclusive, ouvi de um relato de um pastor. Né? O pastor estava fazendo uma missão, né, de evangelização e de distribuição de cestas básicas, quando prontamente foi chamado, ele e mais alguns membros da igreja, para visitar uma família que supostamente uma mulher estava sofrendo uma possessão demoníaca. E imediatamente o pastor e mais os fiéis, ou mais alguns membros da igreja, foram até essa casa. Quando lá chegaram, né, a mulher estava se retorcendo, babando, aquela coisa toda. E aí, imediatamente, alguns membros da igreja correram, com medo. E aí o pastor falou, gente, calma, é só um ataque epilético. Vamos virar ela de lado e vamos esperar passar. O que é isso aí, gente? Isso é razão. Isso é uma postura racional por parte de um pastor. Ele poderia, naquele exato momento, ter evocado as forças de Deus, ter aberto a Bíblia, feito oração, expulsar demônio. Ia passar, porque era um ataque epilético. Ia passar. E aí pronto, foi o pastor.
foi a fé. Isso não é uma fé racional, isso é manipulação das pessoas. Mas o pastor, naquele momento, foi extremamente racional. Falou, gente, não tenha medo, calma, é só uma epilepsia. Vamos botar de lado a pessoa de lado para ela não se afogar com a própria saliva e vamos aguardar passar. Isso é conciliar fé e razão. Estão entendendo, gente? Tudo bem até aí? Sim, obrigada. Isso é só uma maneira. Agora, o que o Santo Agostinho propõe? Ele propõe usar a razão para interpretar a fé. Ele propõe usar a razão como escrava da fé, para que a razão possa justificar a fé em Deus. Justificar a fé em Deus de maneira lógica e racional. E não simplesmente acreditar em Deus pura e simplesmente por acreditar. É essa a proposta de Santo Agostinho. Tudo bem? Então, continuando, então, pessoal. Outro aspecto muito importante é o caminho do conhecimento. Com base na leitura de Platão, Agostinho fez o quê? Ele criou um argumento para se chegar ao conhecimento verdadeiro. E qual é esse argumento? Agostinho vai nos mostrar, ele vai nos ensinar. Segundo Aurélio de Agostinho, existem duas maneiras de se chegar ao conhecimento verdadeiro. Uma dessas maneiras é pelo intermédio dos sentidos, pelo empírico. E a outra maneira é por intermédio da razão, que é onde está contido a alma e é onde está contido Deus. Deus está onde, professor? No meu corpo, nos meus sentidos? Não, Deus está na sua razão, na sua alma. Então, quer encontrar Deus? Encontre ele no seu pensamento lógico e racional. E qual era a grande diferença entre os dois? O empírico era proveniente dos sentidos. Os sentidos estão ligados ao corpo. E o corpo é pecador. Então, não se deve, sob nenhuma hipótese, confiar no conhecimento dos sentidos. Você não pode confiar naquilo que você vê, naquilo que você escuta, naquilo que você prova com olfato, paladar, visão, audição. Esse conhecimento não vai lhe levar à verdade, não vai te levar à felicidade. Os sentidos, pelo contrário, olfato, paladar, visão, audição, levam o corpo ao pecado. Os prazeres da carne e os prazeres do corpo levam o homem ao pecado. Portanto, o caminho empírico é perigoso. E qual é o caminho verdadeiro? O professor ele defende. É o caminho racional. Aqui, da mente. Aonde, segundo Santo Agostinho, está contido Deus. É aqui que Deus está. Onde é realmente o conhecimento imutável. É aquele conhecimento inteligível, racional. É o conhecimento verdadeiro. A verdade, o bom, o belo, está aqui, no conhecimento racional. Professor, eu já ouvi isso. Sim, você já ouviu. Isso é Platão. Então, a filosofia de Santo Agostinho se fundamentou em Platão, no mundo físico e no mundo metafísico. O mundo metafísico é o quê? O mundo da razão. É o mundo da inteligência, o mundo do inteligível, do conhecimento, que está aqui, ok? Dentro dos seus pensamentos. E o que é o mundo físico? É o mundo dos sentidos. O mundo do corpo. E o corpo é pecador. Então, nós não podemos confiar nos sentidos. Nós devemos confiar na nossa razão. Então, o Agostinho ele argumenta o seguinte: não se pode tomar as experiências com base nos sentidos, no empírico, né, como fonte de verdade. Porque o mundo sensível é um mundo imperfeito. E o corpo, ele é a prova dos sentidos, ou seja, ele está ligado ao pecado. Como o corpo está ligado ao pecado, todo momento que eu experimento o mundo, eu estou experimentando também o pecado. E a verdade só pode ser atingida através da atividade pura e simplesmente intelectual. Então, no momento que eu faço escolhas entre o que é certo e errado, como é que eu escolho? Aqui, com a minha mente, com o meu pensamento lógico e racional. No momento em que eu escolho entre o mandamento bíblico, não roubarás, entre roubar e não roubar, entre seguir ou não seguir os mandamentos de Cristo, eu escolho aqui, pela minha mente. É isso que o Santo Agostinho defende. Ele defende o conhecimento racional, que é justamente onde está contido Deus. Então, somente a mente iluminada por Deus pode alcançar o verdadeiro conhecimento. Nesse quesito, Santo Agostinho caminha por um determinismo. Então, não adianta nada você ir na igreja, você vai, como acontece muito hoje com os cristãos hipócritas, né? Vai à igreja, ora de joelho, a lágrima chega a escorrer, Bíblia debaixo do braço, mas chega em casa, espanca a mulher, rebenta o moleque na porrada, enche a cara na cachaça e
rouba na firma, desvia de dinheiro público. Que tipo de cristão é esse? Não adianta nada você defender Cristo, defender o cristianismo, a igreja, né? E defender torturador, defender ditaduras, torturas. E só lembrando, Cristo morreu de uma forma muito bárbara, torturado. E aí aquele suposto cristão defende o cristianismo, mas ao mesmo tempo defende tortura, defende a ditadura militar. E sabem, né, da analogia que vocês podem fazer sobre isso. Ou seja, isso é hipocrisia. E aí o que o Santo Agostinho defende? Somente a mente iluminada por Deus pode alcançar o verdadeiro conhecimento. Então, nesse sentido, a salvação, o conhecimento, depende de Deus. Por mais que eu tente, eu preciso de Deus para que me caminhe, me leve ao conhecimento verdadeiro. E o que é esse conhecimento verdadeiro, professor? É a iluminação. Então, se eu caminhar por um caminho de beatitude, seguindo as verdades de Deus, seguindo os mandamentos, os dogmas, as doutrinas, eu vou chegar à felicidade. Mas para alcançar a felicidade, eu dependo de que minha mente seja iluminada por Deus. Vamos lá, pessoal, vamos voltar a Platão de novo. No mito da caverna de Platão, quando o personagem que fugiu da caverna, ele sai da caverna, ele encontra o quê? A luz. Conhece a verdade vos libertarás. É a Bíblia. Então, nesse sentido, o que o Agostinho está fazendo? Está pegando Platão para tentar interpretar o cristianismo. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Vamos lá, dúvidas? Não, professor. Beleza? Todo mundo entendeu que o único caminho que o Santo Agostinho defende como maneira de chegar ao conhecimento é o caminho da razão. É onde a mente, é dentro da mente onde está Deus. E que Deus é o grande responsável por iluminar a sua mente. E você caminha em direção à beatitude a partir do momento em que você só pode chegar ao conhecimento verdadeiro através de uma mente iluminada por Deus. Então, não se pode conhecer Deus pelos sentidos. Ou seja, você não pode ver Deus, você não pode ouvir Deus, tocar em Deus, porque Deus está onde? Aqui, ó, na sua mente. Está na razão. Entende isso? Isso é onde, professor? O que é isso? Isso é Platão, gente. Isso é Platão puro. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Ok? Beleza, pessoal? Podemos continuar? Sim. Beleza. Então, a gente analisa agora a relação entre o corpo e a alma, ou a alma e o corpo. Tudo bem? O que Santo Agostinho argumenta? O que ele nos diz? Que o corpo é propriedade do mundo material, terreno. Portanto, o corpo é imperfeito e é mutável. Ou seja, o corpo é pecador e ele está em constante transformação. Por isso, ele é mutável. E vocês sabem, né? Por mais que você lute contra o envelhecimento, você vai envelhecer. A bunda cai, peito cai, a cara fica enrugada, igual uma uva passa, imprópria para consumo, ninguém quer comer. Né? Ou seja, a gente vai envelhecer. Por que isso, professor? Porque o corpo é imperfeito. Ele está em constante transformação, ele é mutável. Não é eterno, não é estável, é instável. O corpo é miserável, é pecador, é incoerente, é fonte do mal, é fonte do pecado. Assim, o conhecimento verdadeiro não pode ser buscado pelos sentidos e pelo corpo. E a alma? A alma que está aqui na sua mente, segundo Agostinho, ela é própria do mundo espiritual, do mundo de Deus. A alma, ela é perfeita e ela é imutável. Ela não sofre transformações, ela não envelhece, ela não morre. É eterna e estável. A alma é eterna e estável. E, portanto, o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado pela ação da alma. E a alma iluminada por Deus. Então, eu, como cristão, com o meu corpo e alma, eu sigo os caminhos de Deus. Portanto, eu estou indo em direção à beatitude. E a beatitude é um conceito de Agostinho que me leva à felicidade. E eu dependo de Deus para que Ele ilumine a minha mente, para que aí sim eu consiga chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, não se pode deixar com que o corpo
domine, comande a sua vida. E deve deixar o quê, professor? Que a razão, que é onde está a alma, domine a sua vida. Professor, eu já ouvi isso. Sim, você ouviu em Platão, no famoso mito do cocheiro. Lembra do mito do cocheiro? O cocheiro é a parte racional. Ele deve controlar o cavalo mau, que é o corpo, né, ligado aos desejos e às paixões, e com o auxílio do cavalo branco, a emoção e os prazeres, guiarem a carruagem. O que é a carruagem? É o seu corpo. Se eu deixar o meu corpo ser guiado pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pelos meus prazeres, eu levo o meu corpo à danação, à perdição. Então, eu tenho que ser guiado por quem, professor? Pela minha parte racional, pela minha alma, ser guiado por Deus. Todo mundo entendeu essa lógica de Agostinho de Hipona, galera? Tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Beleza? Gente, essa parte é difícil, vocês estão mesmo entendendo? Que tem aluno meu que bate o cabeção, professor, não estou entendendo do Lucas, né? Que bom que vocês estão conseguindo assimilar esse conteúdo que é um tanto quanto complexo. Continuando, então, né? Então, como saber, professor, aquilo que é o certo e aquilo que é o errado? E aí o Santo Agostinho nos dá um conceito muito importante, que é o conceito de liberdade e de livre-arbítrio. São dois conceitos diferentes, tudo bem? E o que é a liberdade e o que é o livre-arbítrio, professor? O livre-arbítrio é o que Deus nos deu. Deus dá a você o direito de escolher entre o que é certo e o que é errado. O tempo todo você tem escolhas. Se Deus não tivesse dado ao homem o direito de escolher entre o que é certo e errado, Deus seria um tirano. Ele seria mau. Se ele tivesse dado a você somente um caminho, cara, ele não seria Deus. Ele seria mais um tirano. Então Deus, ele deu dois caminhos para você. Você pode escolher. Esse é o livre-arbítrio. Só que no livre-arbítrio, o que acontece com as pessoas? Elas são levadas a agirem por impulsos, pelos desejos. Professor, Oi, pode falar? tem gente falando no chat. Faz aí a pergunta para mim, porque eu não consigo abrir o chat sem fechar o PowerPoint. Acho que ele falou alguma coisa da alma e do corpo, para repetir. Repito sim, sem problema. O que Santo Agostinho diz sobre a alma e o corpo? A alma está aqui, tá? A alma está ligada a Deus, está ligada ao mundo perfeito, ao mundo sagrado. Enquanto o corpo está aqui na terra. E a terra é o lugar de pecado. E o corpo, portanto, é fonte de pecado. É assim que Santo Agostinho diferencia o corpo da alma. A alma pecador, o corpo pecador e a alma está prestes a ter acesso à beatitude. A alma é a que está mais próxima da iluminação. O corpo não tem como, porque o corpo é imperfeito e é mutável, ou seja, está em constante transformação. Da onde Santo Agostinho tirou isso? De Platão, quando ele divide o corpo e a alma. Platão fez isso, né? Tudo bem? Professor, Vou falar. Essas ideias da escolástica fica mais simples de compreender quando você já tem uma religiosidade, não é? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a escolástica, embora ela esteja diretamente atrelada com o cristianismo, ela independe do cristianismo para ser compreendida. Então, basicamente, é interessante você compreender conceitos, tá? Conceitos como fé, conceitos como razão, conceitos como corpo, como alma. Se você entender esses conceitos, você vai entender a filosofia. Agora, interessante, você não precisa ser um cristão para entender a filosofia de Santo Agostinho, entender a patrística. Você não precisa ser um ateu para compreender o cristianismo, né? Para entender o cristianismo. Ou seja, basicamente se debruçar sobre os estudos e tentar buscar a compreensão, né? Mas Patrística é a mesma coisa que escolástica? A patrística é a mesma coisa que escolástica? É. Não é não. A patrística e a escolástica são filosofias diferentes, tá? Assim como existe o platonismo, o aristotelismo, existe a patrística e existe a escolástica. A patrística e a escolástica são duas correntes de filosofia que dominaram o pensamento medieval, tudo bem? São filosofias diferentes, tudo bem? E ambas tinham ligação com a igreja, né? Exatamente. Obrigada. É isso mesmo, ok? Direto, inclusive, tá? Então, quando a gente fala em livre-arbítrio,
O livre-arbítrio foi dado por Deus. Deus deu a você o livre-arbítrio, você tem escolhas. Só que o tempo todo, quando fazemos escolhas, nós agimos por impulsos e desejos, por vontades. E quando deixamos a vontade guiar nossas vidas, quando deixamos os impulsos e desejos guiarem nossas vidas, nós caímos no pecado. E o que é liberdade, segundo Santo Agostinho? A verdadeira liberdade é ser livre e obedecer a Deus. Porque aquele indivíduo que segue desejos, segue impulsos, ele não é livre. Ele é escravo do seu corpo. Então, o homem verdadeiramente livre é aquele que segue a Deus. A liberdade é fazer o correto, segundo a vontade divina, segundo o Agostinho de Hipona. Porque todo o tempo que eu me deixo ser levado pelos meus prazeres, pelas minhas emoções, pelos meus impulsos, pelos meus desejos e pelas minhas vontades, eu sou um escravo do meu corpo. Então, o que é ser livre? É eu não ser escravo do meu corpo. É eu seguir as vontades de Deus. Todo mundo entendeu os conceitos de liberdade e livre-arbítrio em Santo Agostinho? Sim, professor. Show, beleza? Então, tem uma pergunta aqui no chat. Pode fazer, galera. Faz aí a pergunta para mim. Eu vou ler aqui que o menino falou. Uhum. Professor, como Santo Agostinho seguia o pensamento da beatitude, porque ele, após a conversão, disse: feriste meu coração, ou seja, alma com a tua palavra desde então, te amei. Não seria um tanto contraditório? Essa foi a pergunta. Qual é o trecho mesmo que... Peraí. Feriste meu coração, ou seja, alma com a tua palavra desde então, te amei. Eu particularmente não estou entendendo o contexto. Eu precisaria entender o contexto que ele disse essa frase. Eu não conheço essa frase de Santo Agostinho, não sei se está na obra Confissões dele, mas eu precisaria entender o contexto a qual ele colocou essa frase. Porque tudo na vida a gente tem que levar em consideração que tem um momento histórico. Ou seja, tudo que eu falo tem um contexto. Se eu tirar a minha fala do meu contexto, eu posso ser levado ou mal interpretado. Então, como eu não sei o contexto dessa frase, não sei se é no livro, se ele está fazendo algum sermão ou alguma coisa do gênero, eu não me arrisco nem a optar se existe contradição nessa fala. Eu nem arrisco a dizer. Agora, se vocês tiverem liberdade depois, quem fez a pergunta, me manda para mim via WhatsApp, que vocês me têm lá no grupo da turma de vocês, né? Manda via WhatsApp, da onde vocês retiraram esse trecho, qual é a página do livro, se foi de um livro, ou se foi da internet. Porque muitos trechos na internet foram trechos que alguém colocou na boca de alguém. Então, tem muitas frases atribuídas a Descartes que Descartes nunca disse. Muitas frases atribuídas a Agostinho que Agostinho nunca disse. Então, como eu não conheço essa frase, eu prefiro nem opinar sobre ela, tá? Mas eu realmente não conheço. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ô, professor, mais uma dúvida. Essa parte do Agostinho ainda é sobre a patrística, né? Isso, a gente está na patrística, tá? A escolástica a gente vai estudar mais à frente. A gente vai chegar ainda na escolástica. Ah, tá bom, então. O Aurélio de Agostinho, ele é o grande nome da patrística. Ele é o principal filósofo e também religioso dessa corrente filosófica. Tudo bem? Obrigada, professor. E dúvidas, galera? Podemos continuar, então? Bom, e aí o Aurélio de Agostinho ele vai nos ensinar, né, como chegar à graça. O que é a graça, professor? A salvação divina. Tá? Como chegar à salvação divina? Então, para Santo Agostinho, a graça ou a salvação, ela não é resultado do meu querer. Não basta eu falar, eu quero ser salvo. Não é assim que funciona. E mais ainda, a salvação divina não é uma recompensa, como se você pudesse comprar a salvação. Aí eu vou fazer tudo certinho para eu receber o meu presente. Que é o presente? A salvação. Então eu vou fazer o que é correto, porque aí sim eu vou receber um prêmio. O que é o prêmio? A salvação. Não é isso que Santo Agostinho defende. A salvação, segundo Santo Agostinho, depende da graça de Deus. Depende de uma graça concedida por Deus.
O que acontece muito em sala de aula? Eu vejo muito isso. Se eu falo para o meu aluno assim, gente, faz o exercício, tá? Ah, professor, poxa, fazer exercício não. Valendo ponto. Opa, vou fazer, professor. Ou seja, ele faz o que é correto porque ele vai receber uma gratificação. Mas ele deveria fazer o que é o correto, não por receber uma gratificação, mas deveria fazer o que é correto porque o correto é o correto a se fazer. Vou dar um outro exemplo. Professor, Oi, pode falar. mas nessa ideia, Uhum. essa filosofia de Santo Agostinho, ela foi antes ou depois daquelas indulgências que eram vendidas, tipo, o perdão vendido em troco? Boa pergunta. Tô sabendo explicar. Mas Você essas tá coisas, assim, fazendo vendendo coisa sagrada uma- também. Isso, a prática da indulgência e a prática da simonia, que era muito comum na Isso. transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi o palco da crítica de Lutero, que levou Lutero a reformar a igreja, né? Exatamente. Só lembrando, o Martinho Lutero, ele é um monge agostiniano. Ele é um monge que seguiu os ensinamentos desse cara aí que a gente está estudando, Santo Agostinho. E Lutero defendia justamente isso, que não se deveria alcançar a salvação comprando o seu perdão. Não se compra o perdão. Então, quando Lutero defende a salvação pela fé, ou seja, a fé é o único caminho para te levar à salvação, Lutero está justamente indo de encontro com as ideias de Santo Agostinho. Não é à toa que Lutero é um monge agostiniano, ou seja, ele seguia os ensinamentos de Santo Agostinho. Tudo bem? Tudo bem. Vou dar um outro exemplo para vocês. Mas calma, então foi depois. Isso, depois. Aqui a gente está onde? Nós estamos entre o século I e o século VIII. O Lutero é no século XVI. Está um pouquinho longe ainda, mas é no século... Ah, tá, entendi. Então as práticas foram uma contradição com aquilo que o... Isso, entendi, exatamente. entendi, professor, obrigado. Ok? E o que vai acontecer? O Agostinho vai morrer. Só que as pessoas vão seguir os seus ensinamentos. E as pessoas que seguiram o ensinamento de Santo Agostinho seguiram o ensinamento do agostinianismo. Inclusive, vai existir uma ordem religiosa chamada a Ordem dos Agostinianos, que existe até hoje. Existe até hoje uma ordem religiosa da Igreja Católica chamada os Agostinianos. E até hoje existem pessoas que seguem os ensinamentos de Santo Agostinho. Tudo bem? Ok? Então, não se deve negociar a salvação. E eu, repito, vejo muito isso em sala de aula. O aluno faz o que é correto porque ele vai receber uma recompensa. Ou acontece muito isso o seguinte, às vezes o pai fala assim para o menino, meu filho, não faz isso não porque Deus está vendo. Aí ele não faz o errado, não porque é o correto, ele faz o correto, não porque o correto é o correto a se fazer, mas ele faz o correto com medo de que Deus esteja vendo. Igual quando você entra num lugar e tem uma câmera, e aí nesse lugar que tem uma câmera, você se comporta de maneira exemplar. Por quê? Porque tem uma câmera te filmando. Mas não deveria ter uma câmera. Por quê? Porque você deveria se comportar de maneira correta, porque o correto é o correto a se fazer. E não porque tem uma câmera te filmando. E não porque o professor está te dando nota. Entende isso? É isso que Agostinho está dizendo. As pessoas devem alcançar a salvação pela fé. E não necessariamente porque é o correto a se fazer. Não é uma recompensa que você consegue pelas suas boas obras. Boas obras é só um detalhe. Então, depende do esforço, é um primeiro passo, depende do seu esforço. De uma busca individual, depende, mas depende da fé. Viver de acordo com a vontade de Deus, isso é ter fé. E aí, finalmente, Deus vê você agindo de acordo com as suas verdades e Deus te dá a salvação. Então, a salvação é uma graça divina, concedida apenas para alguns eleitos, aqueles que seguem por esforço pessoal, segue o ensinamento de Deus. É isso que Agostinho está nos ensinando. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Dúvidas não, professor, mas o Bruno pediu para avisar que o Wilson está querendo dar aula. Gente, desculpa, até esqueci. Olha, gente, pede desculpa ao Wilson aí, fala que eu mandei um beijo de língua para ele, tá, gente? Então a gente fecha a nossa aula por aqui, tudo bem? Próxima aula a gente continua em Santo Agostinho. E a gente entra em patrística também na próxima aula, tá bom, gente? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau.